Boa noite a todos. Eu peço que desliguem os celulares. A leitura de hoje é do livro Pão Nosso, Sentimentos Fraternos. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Paulo. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos aos ensinamentos de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se entreguem no campo da fraternidade pura. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio, em vista da ausência do auxílio mútuo, no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença no ato de se servir, e que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. Eu convido a todos para que fechemos os nossos olhos, entremos em contato com a espiritualidade maior, ao nosso Mestre Jesus, a Deus Todo-Poderoso que nos deu a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, quando tantas vezes chegamos com o nosso coração aflito, trazendo nossos dissabores, nossas tristezas, e tantas vezes saímos daqui com o coração leve, harmonioso e fortalecido na fé e no amor de todas as pessoas que aqui se encontram. Que possamos sempre oferecer o ombro amigo, a palavra fraterna, o nosso amor a todos aqueles que precisam. Não somente porque eles precisam, mas também porque a gente tem necessidade de se doar. Muito obrigado. O ano está acabando, acredito que seja a última reunião. Muito obrigada a todos que passaram o ano conosco, que aqui se encontram, a espiritualidade amiga que sempre nos amparou, que nos intuiu, que nos fortaleceu, que possamos absorver todas as palavras, todos os ensinamentos e, mais importante, possamos colocar em prática tudo aquilo que Deus nos ensina e espera de nós. Que assim seja. Ela estava nervosa, mas parabéns, Poliana, ela fez, gente, a oração. Boa noite a todos, eu sou Marili Lopes e vou falar hoje no balanço das provas. Ótimo, Poliana, ela fez a oração, gente. Gente, muito obrigada pela presença de todos. É sempre bom estar aqui, é sempre gostoso a gente estar falando, né? E o quanto a gente vai aprendendo, né? A gente sempre fala isso, fazendo esses estudos. E como a Poliana falou, né, a última palestra do ano, a gente fala, nossa, passamos um ano todo. Para quem está começando agora, que maravilha. Para quem já está o ano todo aqui conosco, é sempre bom a gente estar aprendendo a cada semana aqui, né? Todos os anos, a gente ouve pessoas fazendo resoluções do ano novo.
Alguém aqui faz? Vou fazer a resolução para o próximo ano, né? No ano que vem eu vou mudar isso, eu vou fazer aquilo diferente. Aí eu procurei algumas resoluções, as resoluções mais feitas pelas pessoas. E uma lista. Primeira resolução da lista, para quando começar o próximo ano, 1º de janeiro, qual é? Perder peso. Perder peso. Emagrecer. Interessante que ia falar emagrecer. Aí falou perder. Aí a gente sabe que o ser humano não quer perder nada. Se você perder alguma coisa, você quer procurar. Nem que seja uma agulha, você perdeu, você quer procurar. Você fala que quer perder peso. No dia 1º, no 24, 25, a gente já comeu bastante. Aí no dia 31, a gente já come bastante. No dia 1º. E aí a primeira resolução é perder peso. Não faz muito sentido, mas tudo bem. As outras. Segunda, peguei as 10 resoluções, gente. Comer, beber, aprender ou tentar algo novo. Então, comer alguma coisa nova no próximo ano, beber alguma coisa nova, ou aprender alguma coisa nova. Terceiro, guardar dinheiro. 4, ser feliz. Essa é bonita, né? Ser feliz. Esse ano, vou mudar, vou ser feliz. 5, definir uma meta atlética acessível. Vou fazer, não? Vou fazer esporte, vou fazer uma ginástica, vou fazer alguma coisa, vou entrar na academia, esse ano eu vou, esse ano promete, né? Olha essa que bonitinha. 6, se apaixonar. Para quem já é apaixonado, vamos apaixonar novamente. 7, olha essa que interessante, tirar fotos em todos os dias do ano. Essa eu acho que a gente está quase fazendo, né? Com o telefone tudo a gente tira foto. 8, arranjar um emprego. Essa não tinha que ser só no dia 1º, né? Você está sem emprego, procura. 9, ler mais. Ler mais, essa eu gostei. Essa tinha que estar na primeira e a gente vai até fazer um convite para o nosso Clube da Leitura. Então, quem quiser começar a ler mais, nós temos o Clube da Leitura, que lemos um livro por mês. Isso quer dizer que, nesse ano, pelo menos, 12 livros foram lidos. Olha que maravilha. Todos convidados. E 10, parar de fumar. Ou parar com algum vício. As pessoas falam isso, né? Vou esperar o dia 1º para começar isso. Aí eu fiquei pensando, mas será que a gente faz essas resoluções? Por que a gente não faz, então, um balanço do ano que passou? Porque se eu faço essas resoluções todos os anos, não seria mais fácil a gente falar assim, deixa eu ver quais eram as minhas resoluções, deixa eu ver como eu cheguei até aqui, qual é o meu balanço? Né? Porque o que acontece? Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente. Quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Quantas oportunidades tem? Então, todos os dias nós temos essa oportunidade. Todos os dias é dia de nós fazermos resoluções positivas. Né? E a gente, por que a gente espera, então, passar um ano? Claro que é uma data que marca, né? Mas por que esperar, então, se a gente pode, a cada dia, a cada amanhecer, pensar, hoje eu posso fazer algo diferente, né? Porque são oportunidades que estamos tendo. Mas voltando ao nosso balanço, quando a gente fala de balanço, a gente lembra do balanço patrimonial que é feito em contabilidade, né? Nós fazemos aquele balanço, toda empresa faz, né? Para ver se deu lucro ou prejuízo, como que estão as contas, como que está tudo seguindo, para a gente ver as metas para o próximo ano. Então eu pensei, será que a gente poderia fazer, né? Qual o balanço de nossa vida quando termina o ano? Qual é o nosso balanço? Saldo credor? Saldo devedor? Nos endividamos espiritualmente? E isso é para a gente refletir. Nos endividamos financeiramente? Será, gente, que nós estamos, né, no saldo credor ou devedor? Como que nós estamos? E aí eu pensei, aí as pessoas podiam ajudar, porque às vezes a gente fica refletindo aqui. Aí eu fiz uma fichinha, que todo mundo vai ter uma. Pode pegar, por favor. É uma fichinha assim. Todo mundo vai ter. Que vai ter. Todo mundo não precisa preencher
Agora eu vou explicar, quando todo mundo pegar, eu vou explicar como preenche, como que nós vamos preencher. Nós vamos preenchendo devagarinho, pouquinho a pouquinho, refletindo em cada situação. De um lado da fichinha, nós temos o ativo, que quer dizer bens e direitos morais que você exerceu. No outro lado, nós temos passivo, obrigações morais que deixou de cumprir, tá? E aí, de cada um, a gente vai colocar uma nota. Cada um na frente, nós vamos colocar uma nota de 0 a 10, tá? Lembrando que no ativo é melhor ter notas altas. No passivo é melhor ter notas baixas, tá? Mas cada um reflita nisso. Ninguém vai precisar falar o resultado, ninguém vai precisar mostrar isso para o outro. Então, é uma coisa, né, pessoal mesmo, que nós vamos estar fazendo aqui juntos, uma avaliação desse ano, mas sem que a gente precise dividir com ninguém, só conosco mesmo, para a gente saber como está o nosso balanço moral nesse ano. O que a gente está precisando melhorar um pouquinho? Todo mundo tem? Todo mundo pegou? Então, nós vamos ver assim, olha só. Cada pedacinho não vamos preencher todos juntos, tá? Então, o primeiro pedaço aí que vocês veem, bens materiais no ativo e dívidas materiais contraídas no passivo, nós vamos preencher. Então, vou dar um tempinho para a gente preencher. Nós tivemos nesse ano moradia, e isso a gente reflete nos 365 dias, tá? Moradia, alimentação, trabalho, água encanada, eletricidade, roupa. Nós tivemos tudo isso os 365 dias? Será que a gente ficou sem morar algum dia? Alta, o ativo melhor nota, né? É bom você ter, que são bens e direitos morais que você exerceu. Aí, na dívidas materiais contraídas, comprar sem necessidade. Será que nós compramos nesse 365 sem necessidade? Qual é a nota que eu me dou nesse ano? Se eu comprei muito sem necessidade, eu coloco 0. É isso? Não, ao contrário, 10. Eu sou ruim de conta. 0 é que você não comprou. 0 é bom. Eu fui bem, eu fui 0. Isso. Moradia, no caso, O ativo, a nota maior é melhor. Tipo assim, morei os 365 dias, é melhor. Né? É 10. Eu tive casa para morar os 365 dias, 10. Tá? O passivo são as suas dívidas contraídas. Então, tipo assim, nossa, desse ano eu consegui não comprar sem necessidade. Aí você pode procurar 0. Que maravilha, você conseguiu. Tá? Olha, são dívidas materiais contraídas. A gente vai chegar nessa parte material e moral. Ah, os vícios são vícios materiais. Aqui a gente está na matéria. Os vícios materiais mesmo, tipo, né, uma coisa que a gente quer parar de comer, que é uma coisa, né, que a gente... Nossa, não quero mais tomar Coca-Cola porque é um vício. Não quero tomar... Não quero, né, parar de fumar, não quero... Isso, coisas materiais. Ficamos... Então, nas dívidas materiais contraídas, comprar sem necessidade, faltar ao trabalho por preguiça. Alguém já pensou assim, hoje eu não queria ir trabalhar, estou com uma preguiça. Isso vale como? pensar, mas não fazer. Mas aí você faz, venceu, Se você não fez nada, por exemplo, eu fui no meu trabalho todos os 365 super feliz, você põe 0 para você. Que você conseguiu vencer isso. As dívidas é dívidas materiais mesmo. Você está com muita dívida, você comprou de uma... Ali você comprou sem necessidade, mas você tinha dinheiro. As dívidas você se endividou materialmente. É matéria aqui, tá?
É. Mas é isso, por exemplo, você comprou um carro, você tá endividado? Se você comprou um carro que você não consegue pagar, você está endividado. É. Porque eu me endividei, mas eu tô... Aí você vê seu número. Desordem econômica, não conseguir controlar como estão. Isso foi uma sugestão que eu recebi dessa desordem econômica. Desperdício, compra demais e deixa estragar. Será que eu fiz muito isso? Será que eu consegui controlar? Esse tá o facinho, gente. Esse é o material, né? Tá? Deu? Para a gente falar sobre isso, a gente vai falar um pouquinho por que a gente colocou essa parte material, né? Como saber se alguém é pobre? As Nações Unidas faz uma pesquisa, né? 10 critérios para países de como ele sabe que uma nação é pobre. E a pesquisa que é usada é assim, são 10 os critérios de avaliação. E isso a gente pode pensar na nossa vida. Olha só, nutrição, né? Se as pessoas são desnutridas naquele país, mortalidade infantil. E se a gente for pensar em cada um desses 10, a gente vai ver, eu acredito aqui que nós todos estamos fora, né? Mortalidade infantil, anos de estudo, né? A quantidade de anos que uma pessoa consegue estudar. A gente sabe que em países pobres a pessoa às vezes nem consegue ir na escola ou se vai pouco tempo. Frequência escolar, mesmo aqueles que estão indo, isso é as Nações Unidas fazendo essa pesquisa. Combustível para cozinhar, né? Gás, o que quer que seja que a pessoa cozinhe, se essa população está tendo. Saneamento básico, água potável, eletricidade, pavimentação e o rendimento. E o rendimento que as Nações Unidas usa para esse critério no país é que a pessoa receba menos de $2 por dia. É $1,90. Quem tiver por dia recebendo menos que isso está na linha da pobreza. Pensa que são $2 por dia. Quanto dá isso por mês? Quanto que é isso em real? Se a gente fosse falar, porque tem pessoas, né? R$7 por dia. Então pensa, isso a pessoa estaria na linha da pobreza. Isso para a gente entender um pouquinho o quanto, né, nós estamos realmente conseguindo nessa parte manter um padrão bom. Ivone de Amaral um dia vai, num dos livros dela, que é Nas Telas do Infinito, ela vai com Bezerra de Menezes em desdobramento, e para quem não sabe, o desdobramento é quando, na hora do sono, né, o corpo dorme, mas a gente pode ir, algumas pessoas vão chamar de sonho, mas a gente sabe que desdobra. E ela tinha uma noção exata desse desdobramento dela. Bezerra de Menezes a chama para fazer, então, uma viagem, né, uma pequena viagem, vendo os morros, né, as favelas do Rio de Janeiro. E eles param em um lugar onde se vê muita fome. E ela fica, né, aquilo dói, ela já não queria mais ver aquela cena. E Bezerra de Menezes diz assim: o faminto nem mesmo possui coração para poder amar. Tão pouco sensibilidade que o leve a se inclinar para o que é belo, o que é digno, o que é correto e bom. Ele enlouquece e se desorienta sob o esmagamento cruciante dessa obsessão imperiosa. Ele chama a fome aqui, então, de obsessão. Então a gente vai vendo, porque às vezes a gente fala assim, mas como essas pessoas que vivem nesses países tão pobres, né, não tem Deus, não pensa em Deus, não faz oração, não tem fé, por que Deus não está ajudando? É o que ele diz aqui. A pessoa que está com fome, ela não vai pensar no belo. Peraí que eu vou olhar para o sol e ver que está lindo. Ele chama de obsessão. Então, eu acredito, de onde nós viemos, do Brasil, a gente vê pessoas passando por essa condição, ou conhece pessoas, ou até mesmo já passamos por isso, mas tem pessoas que vivem isso uma vida toda. Então, como que a gente vai falar da parte moral sem as pessoas terem o básico? Por isso eu comecei com essa parte material, porque se nós estamos num planeta material, nós precisamos do básico material para vivermos. Porque se não falar do resto, ficaria muito, né? É uma ilusão a gente querer
evangelizar ou moralizar alguém que o problema maior é a fome. Né? Alguém que não consegue dar comida para os seus filhos em desespero, e a gente fala, faz oração, tem fé. A gente pode até falar, mas tem que ajudar com o material até passar dessa fase, né? E era isso que ele estava explicando para ela, como é difícil, né? Faltando alguma coisa dessa parte material, como é difícil a gente ter essa parte. Nunca devemos ser infelizes pelo que não temos. Antes, cabe-nos regozijar-nos, quer dizer, ser alegre, né? Com aquilo que possuímos. Então, é importante a gente fazer essa análise para dizer assim, nossa, eu tenho tanto, tem coisa que eu quero, né? Eu aspiro a certas coisas, não tem problema. Mas o que eu já tenho, eu estou feliz com isso. Porque às vezes a gente vê pessoas que têm e quer mais, né? E essa frase está no livro Quedas e Ascensão, e é dito também no mesmo livro. Possuir é sempre frustrante. Logo conseguido aquilo a que se aspirava, e o mesmo perde o seu significado, abrindo espaço para nova inquietação. Então é isso, a gente acabou de passar pelo Natal, né? Aquele monte de presente. É mais bonito, sério, é mais bonito aquele monte de presente embrulhado debaixo da árvore do que depois está tudo aberto, não é verdade? Você tem uma expectativa, uma coisa assim, uau, o que é aquilo? Qual vai ser a surpresa? Depois você abre. Ah, tá. Então é isso que fala. É essa frustração de que quando a pessoa quer só o bem material, parece que tem alguma coisa vazia. Então, por isso, nós vamos falar de algo mais. Aí, agora a gente entra realmente na parte mais moral. Então, segunda parte aí, a Eliane está preenchendo até o final. Não, Eliane, é um pedacinho. Ah, tá anotando. Eu tô pegando o nome do livro ali. Tá, quem quiser, depois eu passo os slides, tá? Tá bom, tá bom. Então, agora vamos no ativo e passivo. De um lado, a caridade e do outro, o egoísmo. Ah, vou ler cada um porque tem pessoas que estão assistindo. Então, na caridade está atender o telefone. E aqui atender o telefone não são aquelas ligações, né, que a gente sabe, esse número 18888, que é aquelas coisas de marketing, você pode deixar passar. Mas atender o telefone quando você sabe quem é a pessoa, ajudar uma instituição, seja ela qual for, uma instituição de caridade, fazer algo bom. Ouvir alguém necessitado, porque às vezes a gente quer ouvir mais só o nosso amigo, né? Alguém que está precisando dos nossos ouvidinhos naquele momento. Doar seu tempo. Doar o nosso tempo é sempre bom, né? Egoísmo, não ajudar alguém. Gente, é nesse período de 2018, tá? Não pensa a vida toda, não. A gente só tá cobrindo o balanço desse ano. O que eu fiz, que eu deixei de fazer, tá? Pensar só em si. Esse ano eu tirei um tempo só para mim, né? Para minha reflexão. Guardar para si o que aprendeu. Às vezes a gente aprende e fala, não vou passar para ninguém, porque se a pessoa souber também, aí que graça tem, né? Então a gente tem que dividir, né? Se não dividiu, colocar seus interesses acima dos outros, né? A gente tem uma tendência a isso realmente, né? De colocar o que é do nosso interesse primeiro. Será que eu já consigo colocar o interesse do outro acima? Eu acho que quem é pai e mãe consegue fazer um pouco disso, porque a gente põe pelo menos os interesses dos filhos, né? Mas será que a gente já consegue fazer de outras pessoas? Tá? E claro que isso a gente não vai conseguir da noite para o dia. Então, Kardec nos diz, e eu adoro essa frase, a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Nós não vamos fazer isso, por mais que queiramos, isso o tempo todo. Então, é um hábito adquirido que nós vamos ter que ir fazendo, né? Não é uma coisa assim, eu quero fazer isso, pronto, já fiz, né? Então, é uma coisa que a gente vai conseguindo aos pouquinhos. Agora, lá em casa, a gente está assim, não atendi o telefone, perdi um ponto. Porque agora tá essa lista passando alguns dias, agora tem isso, perdi outro ponto. Agora você já começa a refletir mais dos pontos que a gente está perdendo. E aí nós temos uma historinha. Mudanças. Foi perguntado a um velho sábio sobre a trajetória da sua existência. Né? Era já um senhor de idade e sábio, vamos lembrar que ele é um sábio, né? E ele divide a sua vida, então, em 3 etapas.
que eu vou colocar aqui para vocês. Na primeira etapa, ele diz: aos 20 anos eu só tinha uma oração. Meu Deus, ajuda-me a mudar este mundo tão insustentável, tão impiedoso. Mas eu lutei tanto, lutei como uma fera, 20 anos. Nada mudou, nada mudou. Segunda etapa. Aos 40 anos, eu tinha apenas uma oração. Meu Deus, ajude-me a mudar a minha mulher, os meus pais e os meus filhos. Ah, mas eu lutei 20 anos lutando, mas lutei tanto, vocês não sabem. E no final, nada mudou. Agora, sou um homem velho e apenas tenho uma oração. Meu Deus, ajuda-me a mudar-me. E eis que o mundo à minha volta mudou. E aprendendo com uma lição de um sábio, a gente não precisa ficar velho para entender isso. A única pessoa que nós conseguimos mudar somos nós mesmos. E o mundo vai mudar porque a nossa visão de mundo vai mudar. Porque agora eu vou compreender a minha família, o mundo como é. Porque eu consigo ver, ter essa visão. Então, por que a gente vai esperar ficar lá na velhice para entender que não vamos mudar ninguém? Nós precisamos mudar a nós mesmos, né? Esse é o trabalho. E aí a gente pode até auxiliar algumas pessoas, mas se a gente achar que vai fazer oração para mudar as outras pessoas, a gente está perdendo tempo, né? Como ele perdeu. Tem uma frase linda que eu adoro, que eu achei que cabe, né? Uma frase de John Lennon, que ele escreveu para o filho dele, numa música chamada Beautiful Boy, Menino Bonito. E ele escreve para o filho dele e no meio da música tem essa frase, né? A vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Não é mais ou menos isso? A gente faz tanto plano, a gente faz, né, e planeja, né? A gente está planejando agora como vai ser a passagem do ano, o que eu vou fazer. E aí, será que vai acontecer? Não, a vida é o que acontece enquanto a gente está planejando. Planejar é bom, mas nem tudo vai acontecer como nós planejamos, né? E a vida vai acontecendo e nós vamos crescendo com o que vai acontecendo com a vida, né? Continua oferecendo à vida o melhor de ti mesmo, trabalhando e servindo sempre. E assim chegará um momento em que descobrirás no próprio coração a presença de Deus. Então é esse trabalho constante, né? Pode entrar um ano, pode entrar outro, e a gente continuar trabalhando, nos melhorando, trabalhando e servindo. E a gente vai ver, né, Deus, a presença de Deus nos auxiliando enquanto estivermos auxiliando. Mais um pedacinho, preparados? Dá até medo, né? Agora nós vamos nos bens espirituais e nas dívidas espirituais contraídas. Agora nós vamos no... Vai doendo, né? Ok. Nos bens espirituais, ter paciência. Será que meu grau de paciência tá bom? Perdoar. Perdoar é difícil, né, gente? Ter fé. Perdoar é mais fácil, ter paciência, Tininha falou. Ser humilde. Ser humilde é difícil, gente. Disciplina. Disciplina. Disciplina é difícil. Tá ficando difícil, né? Dívidas espirituais contraídas. Não perdoar. Ser maledicente. Não ter tolerância. Ser orgulhoso. Reclamar de tudo. Será que a gente está reclamando? Não é para mostrar, não precisa mostrar, porque todo mundo tem que ser honesto consigo mesmo.
Isso não é uma arma para um usar contra o outro, né? Podemos? Eu vi uma frase do Rossandro Clijay esses dias e eu achei que funcionava bem nessa partezinha, que diz assim: eu me avisei, mas não me ouvi. Bonitinho, né? Isso é quando eu falo assim, eu sabia, né? É isso, eu me avisei, mas não me ouvi. É isso, você quer fazer a coisa, mas a gente não se ouve, por que não? Poxa, eu sabia disso, eu ouvi aquela vozinha, mas eu fiz diferente, né? A gente fica, puxa vida, né? Então, mais ou menos assim. Sinal de paciência. Alguém quer saber uma regrinha para ter paciência? Qual foi o número aí do paciência? Um sinal de paciência é... O notável sinal de paciência é aquele da pessoa que, interpelada por mais de 5 vezes sobre o mesmo assunto, atende sempre com a mesma gentileza e com o mesmo tom de voz da primeira resposta. Nossa, mas hoje eu ganhei 0 nesse negócio. Não, então aí vai ser 10, então. Ah, não, 0 para um lado e 0. Então, assim, quem tem criança sabe, a gente vai numa viagem e a criança diz assim, a gente já chegou? Aí a primeira hora você fala, vai demorar um pouquinho, filhinho. Aí daqui a pouco, passa, gente, não passa nem 5 minutos. A gente já chegou? Aí na terceira, quarta vez você já fala assim, vou parar o carro, a gente tá aqui. Então, quer dizer, aí a gente vê o nosso nível de paciência, né? Mas se todas as vezes que a criança perguntar e você vai falar, sim, filhinho, vai demorar um pouquinho, vai demorar mais um pouquinho. Aí a gente tá com paciência, tá vendo? Então agora todo mundo já sabe o testezinho de paciência. Não precisa falar. Se solta, Naves, filhinha. Não, essa foto ali acaba com quem achava que era paciente, né? Porque Isso. eu ia fazer esse negócio. Essa aqui é um sinal de paciência também. Reviver tudo o que aconteceu. Então, a gente está falando aqui dos 365 dias desse ano, que ainda não acabou. Nós temos ainda uns diazinhos para aumentar essas notinhas um pouquinho. Reviver tudo o que aconteceu. É dito na doutrina espírita e até cientificamente já é comprovado que as pessoas, porque tem casos quase morte, que a pessoa quase morre, mas volta, diz que vê um filme da vida. A vida passa como um filme muito rápido, né? E isso há vários relatos na doutrina espírita e realmente, né, parte científica falando de pessoas que voltam e falam, não, vi minha vida passar toda. Nos detalhes, mas é interessante isso, nos detalhes, mas muito rápido, né? E coloca como se assistisse um filme. E aí, Richard Simonetti, que desencarnou esse ano, deu sua contribuição para o espiritismo, ele diz que esse filmezinho é uma espécie de balanço existencial. Um levantamento de débito e crédito na contabilidade divina, definindo a posição do espírito ao retornar à espiritualidade, em face de suas ações boas ou mais. Olha que interessante. Então, a gente está fazendo esse exercício aqui de 1 ano. Mas nesse momento, no momento da nossa morte, nós vemos isso como um balanço para definir para onde eu vou. E isso cabe a nós mesmos. Olha como é importante esse balanço, né? A gente coloca assim como se fosse uma brincadeirinha, mas pensar nisso, pensar no que nós estamos fazendo é muito importante. Tanto que, no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos dá a fórmula disso, né? Quando é dito do conhecimento de nós mesmos. Perguntado, né? Kardec pergunta na questão 919, uma questão que a gente fala muito no Espiritismo, qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E Santo Agostinho fala, né? Um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então, nós sabemos disso. Na 919A, né, claro que Kardec pergunta, mas como fazer isso? E a resposta é linda, mas eu trouxe um pedacinho da resposta, que Santo Agostinho diz. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo, se não faltar algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar.
Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Enquanto um fala do nosso filminho de uma vida inteira, hoje nós estamos falando aqui de 365 dias. Santo Agostinho peça que nós façamos isso todos os dias. Todos os dias, na hora de dormir, que a gente faça esse balanço do dia. Que a gente pense, o que eu fiz? Para começarmos a nos conhecer. Não é uma fórmula, peraí, que agora eu tenho que ler, fazer uma oração e ver o que eu fiz durante o dia. Não, é para nos conhecermos. Porque se eu não me conhecer, como que eu vou mudar alguma coisa? Né? Como que eu vou fazer uma resolução para o próximo passo se eu não conseguir nem dar o primeiro que eu fiz? Né? Então é isso, é essa reforma íntima de todos os dias. Mais um pedacinho? Essa é difícil. Para uns isso é bem fácil, né? Para uns isso fica bem definido. Eu tenho que dizer que nesse aqui eu tive um auxílio dentro de casa para me falar sobre a parte de lá. Me ajudou bastante. A ler eles todos. Tá bom. Convivência e isolamento social. Convivência. Elogiar com sinceridade. Gente, elogiar é tão importante, né? Mas que seja sincero. Às vezes a pessoa faz um elogio que você fala assim, a pessoa está debochando de mim, eu estou falando sério. A gente não sabe. Então, a gente sente quando o elogio é sincero, né? Então, elogiar com sinceridade. Será que a gente está conseguindo elogiar as pessoas? Valorizar os amigos. Será que nós estamos valorizando os nossos amigos? Falar eu te amo. Falar eu te amo é tão bom, né? É tão importante. Ligar para familiares. Isso foi uma coisa que eu acho que todo mundo fez para o Natal, vai fazer para o Ano Novo, né? Familiares é pai e mãe, né? Pode ser família, tios, avós, familiares. Porque né, dentro de casa a gente convive mais. Visitar um parente. Visitar um parente. A sogra. No isolamento. Evitar contato com as pessoas. Deixar de atender o telefone. Olha o telefone voltando aí. Não ir a reuniões familiares. Não confiar nas pessoas. Deixar de frequentar o centro. Deixei de frequentar o centro. Eu gosto do centro, da doutrina, mas não consigo conviver com as pessoas. Se você, por exemplo, você não deixou de frequentar o centro, você frequentou o centro. Não confiar nas pessoas. É mais. Se você não confiou, é 10, gente. No passivo, o número maior Você está concordando com a frase? é passivo. Menos a gente se endivida. O ativo é bom ser maior, o passivo menor. A segunda coluna, quanto mais eu concordar com a frase, maior é o número. Não, menor. Por eu não confiar nas pessoas, se eu não confiei, 10. Isso, se você não confiou, exatamente. Quanto mais você concordar com a frase de que você não fez, é maior o número. Você se endividou, mais. Você tem que avaliar o ano inteiro, né? Um caso. Isso, são os 365 dias novamente. Não é o ano passado, não é? É esse ano. A maior parte do tempo. Quando foi isso? O que aconteceu? Porque senão, se a gente colocar a vida toda, a gente sai daqui triste, né? Avaliar pelo caso, né? Isso, aí não funciona. Não, tem que avaliar durante quanto você fez nesse ano. durante o ano. Isso. Deu? Tá ficando cada vez mais difícil, eu vejo cada vez mais. Ok. No livro de Sinal Verde, Chico Xavier, André Luiz nos fala. Porque esse isolamento, essa convivência, a gente tem muita dificuldade realmente na convivência com as pessoas, né? E ele fala, e se a criatura enganada pela sombra fosse um de nós? Porque às vezes a gente fala, eu deixei de conviver, eu não quero olhar para essa pessoa, eu não quero atender esse telefone, eu não quero ir a tal lugar, porque as pessoas são assim e assim. Mas se sou eu essa pessoa? E aí? Né? Então, quando a gente começa a fazer essa análise, é o mais importante. Será que eu sou a pessoa difícil na vida dos outros?
né? Porque quando a gente fala isso, a gente pensa num amigo que é difícil, num familiar que é difícil, né? Mas e eu? Como que eu sou? É realmente uma análise profunda. E aí nós vamos agora imaginar 2 salas, tá? A primeira é assim. Isso é luz, tá? Toda branca assim, luz. Não é luz, tá? É luz. Não dava para colocar uma luz ali, é luz, tá? Branco, luz. A outra dá para ver fácil. É assim. Escuridão, tudo escuro, tá? Aí a gente coloca essa sala uma do lado da outra, tá? Qual é a sala mais poderosa? A luz, a luz. Por quê? Se nós abrirmos uma porta, nas 2, a luz entra na sala escura. Mas a escuridão não entra na sala de luz. Quem somos nós? Quem nós queremos ser? E no livro, Viver Bem é Simples, Nós é que Complicamos, de Alquinda de Oliveira, ele dá esse caso e fala, brilhe sua luz, brilhe sua luz. Sejamos pessoas com bons pensamentos, com boas atitudes, valorizemos o próximo, sejamos humildes. Assim procedendo, nossa luz irá brilhar e conseguiremos, com nosso brilho, iluminar parcialmente. Brilhe a nossa luz. Por que a gente vai deixar a sombra do outro vir para a gente? Para quê? Por quê? Se a gente acha que tem um pouquinho de luz, a gente pode auxiliar essa pessoa que você acha que é difícil, que nós achamos que é difícil, que todo mundo tem uma pessoa assim na vida, né? Que a gente possa fazer esse exercício. Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Né? Se for sombra, deixa aí. Deixa a nossa luz, um pouquinho que a gente já conseguiu, acabar com essas sombras. Deixa aí as partes difíceis. Que sirva de experiência, de lições, mas que a gente não fique com aquele rancor, que a gente deixe essa luz brilhar dentro de nós. No livro O Consolador, tem uma pergunta, 223, que diz assim: há tempo determinado na vida do homem terrestre para que se possa ele entregar com mais probabilidades de êxito ao trabalho de iluminação? Será que tem uma idade que a gente se entrega, então, para deixar essa luz brilhar? E a resposta de Emmanuel é: a existência na Terra é um aprendizado excelente e constante. Não há idades para o serviço de iluminação espiritual. Não há idades. Então, quando a gente começa, quando a gente é tocado, é essa hora. É agora. Né? O momento é esse. Né? Que essa luz comece a brilhar em nós agora. Eu tomei essa decisão não é dia 1º de janeiro, não. É agora. Né? Eu quero que a luz brilhe em mim. Tá difícil, eu tô vendo que eu tenho dificuldade, tô vendo que tem sombrinha aqui e ali, mas vamos tirar, vamos tentar, né? Passar e buscar essa iluminação espiritual. Preparados, então, para o último? Esse é o último, né? O último. Dia a dia. Ou perda de tempo. No dia a dia, leitura. Será que nós estamos lendo? Será que nós estamos apreciando o dia? Nós temos aqui estações tão diferentes, ficamos ansiosos para cada uma delas, né? Será que nós apreciamos o dia? Meditar. Será que nós conseguimos meditar? Parar um pouquinho? Fazer oração. Estamos fazendo oração? Na perda de tempo. Não reparar na natureza, né? Tá aquele sol lindo dentro de casa, do lado de fora, e a gente fecha a janela e não vê nem o sol. Aí chega de noite, você acorda e fala: nossa, tô tão cansado. Mas você nem aproveitou, né? Então, nem repara na natureza. Não ter gratidão pelos dias. Será que nós temos gratidão por cada dia que nós temos? É uma bênção, né? Cada um deles. Não cuidar do corpo. Será que nós estamos cuidando do nosso corpo? Não estudar. Será que nós estamos estudando alguma coisa? Pronto? Sempre tá acabando. Difícil, né? É difícil fazer esse questionamento.
Novamente, gente, nesses 365 anos, o que eu fiz? 65 dias, anos. Anos vai ficar muito. E no livro Sinal Verde, André Luiz novamente nos fala, né? Observe quanto serviço se pode efetuar em meia hora. Às vezes a gente acha, a gente senta, quanto tempo temos perdido com aquele aparelhinho assim, peraí que eu vou checar o que aconteceu, né? E passa meia hora, 1 hora, vai passando as horas. E é interessante quando a gente pega para fazer alguma coisa e consegue em meia hora fazer tanta coisa, dá um alívio, dá uma coisa boa, né? Fala, nossa, fiz isso tudo, olha só. Né? Meia hora. Então, a André Luiz chama atenção para isso, que realmente, quando a gente fala que estamos sem tempo, será que estamos administrando bem esse tempo ou não estamos administrando esse tempo, né? Então, realmente, meia hora dá para fazer bastante coisa. E como se já não tivesse tão difícil, eu vou fazer... Vi essa pesquisa, adorei. Falei, que coisa linda. Estava naquele enquete do Vedmecum Espírita, que é um site que você pode pesquisar por assuntos, né? Espíritas. E aí tinha essa pergunta que agora eu gostaria que vocês respondessem à mão. Claro, depois que responder, né? Responder para a gente ver mais ou menos o que a gente acha disso. Preparados? Você estará presente na Terra regenerada? Assim, nós sabemos que a Terra está passando por um momento de transição de provas e expiações para regeneração. E é dito que muitos não reencarnarão nessa Terra regenerada e muitos sim poderão estar nessa Terra regenerada. As opções são: sim, tenho dúvidas? Não. Ok. Quem acha sim, levanta a mão. Otimismo é a alma do negócio. Quem acha? Quem acha tenho dúvidas? Quem acha não? Não votar. E não tem ninguém, graças a Deus. Gente, eu coloco aqui, eu tenho dúvidas, ganhou aqui. Eu coloco sim, concordo com a Patrícia que disse, nós temos que ser otimistas. Eu estou fazendo esse estudo todo, vindo nessa doutrina espírita, aprendendo, estudando, fazendo isso tudo, fazendo essa pesquisa, analisando tudo tentando me iluminar. Já pensou uma criança começar o ano letivo e falar assim, você pergunta para ele, você vai passar esse ano? Não. Imagina, não tem nem por que estudar o ano todo. Você fala, não, esse ano não vai dar para mim não. Não, gente, vou estar lá. Ué? Vamos ser otimistas, vamos ser positivos, vamos estar lá, vamos todos estar lá nos reunidos, viu? Vai que a dúvida é caso a gente vá para um lugar melhor. Vai que a dúvida a gente vá para um lugar melhor. Essa é bem otimista, tá certo, tá bom. Observa o que fazes do tempo e vale-te dele para instalar bondade e compreensão, discernimento e equilíbrio em ti mesmo, porque o dia que deixas passar vazio e inútil é realmente um tesouro perdido que não mais voltará. E aqui a gente não está falando do dia que a pessoa está doente, aí ela fala assim, não, eu tenho que fazer tudo porque eu tenho que fazer. Não, esse dia você tem que descansar mesmo. Mas é aquele dia, e a gente sabe quais são esses dias, né? Que passam realmente vazios. A gente sabe, chega no final do dia e fala, não fiz nada de bom hoje, né? É desse que a gente está falando. Então, que a gente possa aproveitar mais, né? Esses dias fazendo algo de bom, né? Para dar esse valor na gente, essa, né? Guinada, esse otimismo. Se as criaturas houvessem por bem impregnar-se das bênçãos que a natureza proporciona, aprenderiam as lições incomparáveis da humildade, da submissão e da renovação que se verificam em toda parte. E é maravilhoso a natureza aqui que a gente vê realmente essa submissão, né? Você vê as árvores, gente, tudo seca, né? E depois a renovação na primavera é a coisa mais linda, é uma lição, né? A cada ano a gente vê isso. Lá no Brasil também as belezas, né, naturais. Então, assim, a gente vê, o dia que a gente estiver caidinho, vai para a natureza, né? Sente essa força da natureza, a gente vai, porque tem esses dias, tem os dias que a gente dá aquela caída, tá desanimado, tá se questionando. Nesses dias a natureza nos oferece realmente, né, bênçãos. E aí a nossa avaliação. Nós estamos falando aqui, e eu gostaria agora que vocês pudessem fechar a avaliação de vocês.
Tem que fazer a conta. Mais ou menos, e novamente, eu não vou perguntar para ninguém qual é o resultado. A única coisa que eu gostaria de falar, sinceramente, é se alguém teve o passivo maior do que o ativo, e eu espero que a maioria de nós, né, tenhamos o ativo maior nesse ano, mas quem tiver um passivo maior e quiser conversar com alguém falando, olha, eu analisei tudo isso e estou precisando de ajuda, eu preciso conversar. Porque tem pessoas assim, né, que chega no final do ano se sentindo mal, né? E a gente tem que lembrar aqui que essa análise foi feita dentro das coisas que nós podemos modificar. Porque tem coisas que nós não podemos modificar. Se nós conseguirmos elevar o padrão nesses itens, por exemplo, quando vem uma doença, uma morte, isso nós não podemos prever, né? E eu sei aqui de pessoas que tiveram perdas na família durante o ano, né? Essa dor que é perda de emprego, né? Catástrofes, desastres naturais que a gente vê acontecendo. Isso ninguém pode prever. Mas se nós tivermos esses itens no ativo, né, alto, a gente vai conseguir passar por isso melhor. Imagina alguém que já está lá caidinho, acontece, né, uma coisa triste na família, né, uma morte ou uma doença grave, como que a gente passa por isso, né? Então a nossa avaliação aqui é realmente dentro do que nós podemos modificar. Porque avalie as bênçãos que te ficam no balanço de quaisquer ocorrências e agradece o saldo dos recursos e vantagens com que a misericórdia divina te favorece, na certeza de que os emissários dos céus te ajudarão a reconhecer que Deus, em qualquer situação e em qualquer tempo, faz por nós todos o que seja melhor. Olha que interessante. Deus faz em qualquer situação e em qualquer tempo o que é melhor para nós. Nós, às vezes, não entendemos isso, mas Deus está olhando por nós. Deus é o nosso Pai, quer o nosso bem e, por vezes, não entendemos. No Balanço das Provas. Esse é o nome da palestra e essa mensagem é do livro Mãos Unidas, de Emmanuel. Foi onde a gente começou a pensar em fazer essa palestra. E ele diz assim: teremos sido alguma vez defrontados pela tentação de acusar, e aqui ele está afirmando, tá, gente? De acusar amigos ou adversários quanto aos acontecimentos desagradáveis que nos ocorrem. No entanto, basta investigar o íntimo para reconhecermos que as nossas falhas e erros pertencem às opiniões e decisões que formamos por nós próprios. Por vezes nós falamos, eu fiz isso, aconteceu isso comigo por causa daquela pessoa, da outra pessoa. E ele está dizendo, a gente faz isso. Ah, isso só deu errado porque a pessoa me falou isso, eu achei que era assim, e aí eu fui. Não, mas a gente tem que lembrar, né? As nossas falhas, os nossos erros pertencem às opiniões e decisões que formamos de nós próprios. Nós nos deixamos guiar pelo que a pessoa falou, né? E foi a nossa decisão. Urge reconhecer que seja endereçando sugestões a alguém ou recolhendo as sugestões de alguém, responderemos por nossas resoluções. E aqui, tanto encarnado e desencarnado. Qualquer sugestões que nós dermos ou que nós, né, pegarmos de alguém, quem responde? Nós. E nós temos que ter consciência disso. Não adianta a gente falar, foi o outro. Né? Ninguém, um pode mandar, vai ali e rouba. Aí o outro vai lá e rouba. Aí ele fala, foi ele. Não, foi você que roubou. Então quem vai preso? Quem roubou? Não, quem mandou, né? Dependendo, a gente até viu essas coisas acontecendo. Mas realmente quem fez, quem estava ali. Então os nossos atos, as nossas resoluções são nossas. E a gente tem que começar a entender isso, né? Cada vez mais. Verifiquemos a nossa parte de responsabilidade nas atribulações do caminho e, abraçando com resignação e serenidade as consequências de nossos gestos menos felizes, refaçamos escolhas e diretrizes sem necessidade de apontar as possíveis faltas alheias. Então vão haver erros, 365 dias dá tempo de acertar, de errar.
mas que a gente fale, peraí, vamos arrumar essa partezinha aqui não ficou muito bom, aqui ficou bom, aqui eu vou continuar fazendo. Então, que a gente possa fazer isso, sem apontar dedos, porque aí a gente tira a responsabilidade de nós mesmos, né, para colocar no outro. E aí a gente começa outro ano com resoluções que não vão acontecer, né? Então, nós temos que começar isso agora. Estejamos convencidos de que se dermos o melhor de nós, realizando o melhor que se nos faça acessível ao esforço individual no campo da vida, o Senhor, e aqui é com o Senhor, né, maiúsculo, completar-nos-á o trabalho fazendo o resto. Então, se nós dermos o melhor de nós, se nós fizermos, e Deus está vendo, né, que cada um está dando de si, né, se nós fizermos isso de verdade, com sinceridade, Deus vem e nos ajuda. Nós temos que fazer algo, né? Quando Jesus perguntava, o que tendes? Né? Porque se não tiver nada para oferecer, como que vai fazer alguma coisa? Então, o que tendes? A gente tem que dar algo para Deus poder nos ajudar. Conserva as diretrizes do bem e segue com Deus. Age. Deus te inspira. Cala-te. Deus fará por ti no idioma das circunstâncias. Não tremas. Deus está velando. Trabalha e auxilia os outros. Deus trabalha por ti. Boa noite a todos e um feliz ano novo.